Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Programa Meu Time de Botão no ar. Eu, Leandro, a mim tô brigando com a mesa de som aqui, hein, Paulo? Alguma coisa está fugindo do meu controle. Mas vamos que vamos. O programa Meu Time de Botão de hoje, a gente pede desculpa semana passada, né, Paulo? Por motivos tanto de feriado, o mundo aí deixando... É bom descansar de vez em quando um pouquinho, Dia do Trabalhador, quanto por motivos pessoais, a gente acabou não conseguindo entregar o podcast que a gente vende como semanal, porque semanal o é. Mas estamos de volta aqui, continuando a contar histórias e continuando a manter um tema, né? Que já há algum tempo, aí, algumas semanas, a gente está seguindo, que é falar de alguma coisa relacionada a jogos de Copas do Mundo. Olá, Leandro e a mim, olá para quem acompanha o Meu Time de Botão. Hoje é 10 de maio de 2018, 30 e poucos dias para a Copa do Mundo, e a gente já falou de disputas por pênaltis, já falou das aberturas das Copas, já detalhou a história de algumas seleções em Copas do Mundo, né? O Peru, a Suécia, fizemos um programa sobre o goleiro mexicano Carvajal, que é o recordista de Copas. Enfim, hoje falaremos das sapecadas, de quem levou 7 em Copas do Mundo. O nosso corte foi esse, né? 7 gols de diferença pra cima. 3 é dúvida, 4 é goleado, né? 4 é goleado. 5 é muito goleado. É muito goleado. 6 começou a ficar feio e 7 é vergonhoso. Não conta pra mãe quanto é que foi, porque o negócio ficou pequeno. Você já mentiu, tá? Já menti muito. Né? Eu já perdi um jogo por 33-2, né? Você sabe muito bem. E eu contei que foi 3-2. Eu precisei só cortar um dígito. Mas nas Copas do Mundo não dá pra mentir, porque o Wikipedia tá aí, o YouTube tá aí, os livros estão aí, felizmente. Vamos começar essas histórias lá nos anos 30. Tem algumas histórias boas, viu, Paulo? Você pediu, a gente vai ouvir um pouquinho, ó. Não é preciso decirte de onde vengo. Roberto Torres El Caminante foi um dos grandes cantores cubanos antes dessa explosão cubana que a gente conhece aí de Compay Segundo e companhia. 1938, a seleção cubana estava na Copa do Mundo. A seleção de Cuba era uma incógnita até para quem, porventura, fosse pesquisar os resultados recentes do time. Afinal, a seleção cubana não jogou sequer as eliminatórias. O mundo nos anos 30 era diferente. Estava caminhando para a Segunda Guerra Mundial, o que soterrava o campo da FIFA de questões políticas bastante delicadas de se tratar. Das 16 equipes que foram jogar bola na França naquela Copa do Mundo, só 2 não eram da Europa. O Brasil, que também não precisou jogar as eliminatórias, e Cuba, a quem a FIFA, na verdade, queria longe. Só cubanos e brasileiros se inscreveram para as eliminatórias entre os não-europeus. Mas a FIFA queria que Cuba não jogasse, então tentou convencer os argentinos a abrirem mão do boicote e enfrentarem numa repescagem a seleção cubana. Já o Brasil passou direto, sem precisar de repescagem, sem nada. Acontece que a Argentina manteve a lealdade ao boicote promovido pelos uruguaios e realmente não foi fazer esse jogo. Assim, Cuba estava habilitada para jogar a Copa do Mundo. México e Estados Unidos abriram mão da competição espontaneamente. Mas voa o tempo, né? Voa o tempo. Em poucos anos já estavam se matando para jogar o torneiozinho. Futebol, claro, nunca foi o principal esporte em Cuba. Cuba que teve seu primeiro jogo de futebol em 1911, mas a seleção nacional só foi estrear em 1930.
Para o ano de 38, para a Copa de 38, o atacante Héctor Socorro era considerado o principal atleta da seleção, mas nada que tirasse de uma narrativa mundial, de uma expectativa mundial, o amplo favoritismo dos romenos no confronto inicial. Vale lembrar que a Copa, aquela época, era toda em mata-mata. Por isso, no que se definia os jogos, você já tinha ali as previsões, né, de quem vai passar, quem vai ficar pelo caminho. Não tinha essa coisa de grupo, como a gente tem já há algum tempo. Os romenos, por desistência do Egito, também não precisaram jogar as eliminatórias, não precisavam fazer esse confronto prévio que estava estabelecido, mas era uma seleção com alguma história. Eles estavam nas duas Copas anteriores, nas Copas de 30 e 34, diferente da seleção de Cuba, que vestiu o uniforme todo branco na tarde de Toulouse, em 5 de junho de 1938. Carvajales, Barquim, Chores, Arias, Rodrigues, Bergues, Magrinha, Fernandes, Socorro, Tunhas e Sosa. Eu gostei do Magrinha. Magrinha é um bom nome. O Magrinha é um bom nome. Era um oitinho insinuante. O grande Magrinha. Acabou, viu, Paulo, que foi um baita de um jogo, 3-3, bem do maluco. 2 vezes a Romênia no tempo normal saiu. Teorias, hein? Não tem 3-3 ruim. Não tem, vou tentar te desmentir. Vou pensar. Vai. A Romênia ficou na frente 2 vezes no placar e Cuba empatou 10 minutos depois nas 2 vezes. O jogo ficou 2-2, forçou a prorrogação e nela, o selecionado cubano, aos 3 minutos do segundo tempo, fez 1-0. Ficou 1-0 na prorrogação, 3-2 no tempo normal. E isso durou 3 minutos. Dá para dizer que por 3 minutos Cuba esteve vencendo a Romênia. A Romênia, na verdade, buscou de novo o empate. O jogo ficou 3-3, o que marcava, não tinha disputa em pênalti na época. Teve que marcar um jogo desempate entre os dois. E nesse jogo desempate, Cuba, que acreditou, agora parecia bem mais palpável o milagre, porque se conseguiu empatar é porque dá para ganhar. Dá. E conseguiu, venceu de virada o jogo de desempate com 2 gols no segundo tempo, gols de Socorro e Magrinha, e classificou, tirou a Romênia da Copa. Cuba mudou o goleiro de um jogo para o outro. O Carvajales saiu, quem jogou foi o Aira, e o Carvajales, que já não estava escalado mesmo, e não tinha substituição, ele foi comentar o jogo por uma rádio cubana. Isso que é brincadeira, estava né? Que beleza, né? Que beleza. O treinador te saca no vestiário, você sobe a cabine e comenta o jogo na rádio. Foi uma surpresa a vitória cubana que precedeu na fase, ou que eu viria na fase seguinte, a traulitada que faz Cuba entrar neste time de botão. Na segunda fase, Cuba caiu para enfrentar a Suécia e já era quase uma sentença de morte. A Suécia tinha uma seleção muito forte, não havia muitos motivos para acreditar que Cuba conseguiria superar outra seleção europeia. Porém, ainda por umas conturbações ali causadas pela guerra, a Áustria não foi para a Copa, já que acabou anexada pela Alemanha. Então, a Suécia passou. Ou seja, Cuba tinha feito 2 jogos, o primeiro na estreia e o jogo de desempate, e a Suécia estava zerada, descansada, plena, forte, estreava na Copa exatamente contra os cubanos. Sacanagem, né? Sacanagem. Assim, não basta. O jogo de desempate eu gosto, mas é muito WO, né? Muito WO no começo das Copas do Mundo. E você quer passar a ficha? Vamos passar a ficha? Cuba e Suécia? Vamos passar a ficha. Carvajales, Barquim, Chorens, Arias, Bergues, Fernandes, Rodrigues, Alonso, Ferrer, Socorro e Tunas. Magrinha no banco, hein? Magrinha no banco. Sentou. A Suécia com Abrahamsson, Eriksson, Kallingren, Almgren, Jacobsson, Svantron, Andersson, Johansson, Keller, Nyberg e Wetterstrom. O Wetterstrom fez 3 gols, o Keller 3, o Nyberg 1 e o Andersson mais 1. Ou seja, já desmente a minha introdução inicial. Não é um programa exatamente sobre quem levou 7, é quem levou pelo menos 7. Porque nossa primeira história é um 8-0. O gol do Harry Anderson foi já no minuto final do segundo tempo. 8-0 para a Suécia. Cuba perdeu um jogador machucado, então além do cansaço das 2 partidas anteriores, também ficou com 1 a menos em campo. E chegou até a perder um pênalti quando a partida estava 3-0, que de repente podia mudar aí o andamento do prélio. Mas não.
não aconteceu nada disso, eles perderam o pênalti, continuaram cansados, ficaram sem perna, e dá para argumentar que metade dos 4 gols suecos aconteceram nos 10 minutos finais, ou seja, realmente a goleada passa, dá para explicar por falta de perna, por cansaço. Seja como for, 8-0 registrado naquele momento, era a maior goleada da história das Copas do Mundo. A Suécia tomaria 5-1 da Hungria na partida seguinte, na semifinal, o que faz este que vos fala perguntar como seria um Hungria versus Cuba naquelas condições. Quem podia estar nesse jogo era o Chus Alonso Fernandes, jogador nascido em Cuba em 1917. Foi talvez o grande jogador cubano da história, mas acabou incorporado pelo futebol espanhol, foi naturalizado espanhol, atuou pela seleção da Espanha. Lá ele defendeu alguns clubes, mas a passagem mais marcante é pelo Real Madrid. O primeiro gol oficial do estádio Santiago Bernabéu é dele, é do Alonso Fernandes. Talvez com ele o duelo contra a Suécia. Aí é maldade sua no roteiro, hein? Seria 8-1, talvez. Ou um pouquinho melhor, né? Quem sabe faria o tal gol do de Alonso pênalti. Fernandes faria o gol de pênalti. Tem razão. Mas já tá cravando que o cara que fez o gol no Bernabéu devia ser o batedor de pênalti, né? Enfim, o grande nome cubano não jogou pela seleção cubana, acabou se tornando um jogador espanhol. Chus Fernandes jogou no Real Madrid, portanto, uma história que uma história que não foi, né, para o futebol cubano. A gente encerra aqui então a participação de Cuba e vamos ouvir um pouquinho, sabe do que, Paulão? Huayno, Nobleza Índia. Soy del Altipampa, vivo entre los cerros, y ahora Pachamama. Isso aqui, Paulo, é tipo a Anitta da Bolívia dos anos 50. Isso era um espetáculo na década de 50 em solo boliviano. Não tava lá, mas boto fé. É porque vamos falar de Bolívia. A Bolívia da Copa de 1950 foi outra que tomou uma sapatada de respeito em mundiais. Para a Copa daquele ano, a Copa aqui no Brasil, a gente já estava em período pós-guerra, mas ainda sob os efeitos da ditadura, e foi a Bolívia quem tomou a tamancada. Tal qual a seleção cubana de 38, a Bolívia classificou-se sem jogar eliminatórias, agraciada assim pela desistência de novo da seleção argentina, com quem a Bolívia faria grupo e chave para as eliminatórias. Junto do Chile, os bolivianos passaram, era um triangular, passavam 2 times, a Argentina ficou fora. Que bom, né? É um triangular, desistiu um, tô na Copa, né? Tô na Copa. E os argentinos, na verdade, passa pelo Brasil mesmo antes da Copa, essa classificação, porque tudo começa quando os argentinos não vêm jogar o Sul-Americano de 49. O Brasil fica putinho com isso e nega a permissão ao Bangu, que tinha uma excursão marcada na Argentina. E a tréplica da Argentina não vamos para a Copa do Mundo, ou seja, no vosso país. O Bangu colocou a Bolívia na Copa de 50. Que absurda a história. E como estavam ligando para a Copa do Mundo. Né? Se não deixou o Bangu vir, eu também não vou. E não veio mesmo. Sul-Americano de 49 foi muito bom para a Bolívia, que acabou no 4º lugar, mas há de se citar que levou um 10-1 do Brasil. Brasil 10, Bolívia 1 no Sul-Americano de 49. Já num prenúncio do que viria no ano seguinte. Jogo no Pacaembu. 3 gols de Nininho e 2 de Zizinho. A Bolívia também tomou 7-0 do Equador, mas pra gente não sacanear demais o time, vale citar que o Brasil atropelou todo mundo. Meteu 7-0 no Paraguai, no desempate que valeu como final, e a Bolívia, no fim das contas, venceu em São Januário, Uruguai, por 3-2. Ou seja, o Uruguai, que seria campeão do mundo em 50, levou 3-2 da irregular seleção da Bolívia, um ano antes, em São Januário. Gostava de tomar goleada essa seleção boliviana, viu? Eu vou falar para você que teve um Chile 5, Bolívia 0 em março, um pouquinho antes da Copa do Mundo, que causou um efeito pesado ali
no ambiente, porque o técnico da Bolívia foi demitido. Saiu o Félix da ESA e entrou o italiano Mário Preto, que era técnico do Clube Litoral, um clube ligado aí à colônia italiana no país, que era inclusive tricampeão nacional em 47, 48 e 49. O cara chegou então credenciado por esses 3 títulos ao comando da seleção e obviamente usou o seu clube, o Litoral, como base da sua convocação. E a Bolívia encheu o saco quando chegou no Brasil, viu, Paulo Júnior? Primeiro porque eles chegaram cedo demais. Um mês antes da Copa eles já estavam aqui. A FIFA pode vir pra Copa. Vou chegar cedo então, né? A FIFA falou que pagava os custos de quem estivesse aqui no Brasil pra Copa do Mundo. 25 cruzeiros por cabeça por dia. Que hoje deve dar uns R$2. Uma Coca-Cola. E os bolivianos vieram um mês antes, velho. A FIFA tá pagando, não falou um prazo. E aí virou uma discussão. A famosa viaginha do trampo, né? Que o cara fala, não dá pra antecipar a passagem? Pegar um diazinho na praia, aquela coisa, né? A FIFA falou, não pago. Aí a Bolívia falou, eu vou sair da Copa então. Só que tinha um problema, o grupo era Uruguai, Bolívia, Turquia e Escócia. A Turquia e a Escócia já tinham desistido da Copa. Se a Bolívia sai... Por causa de 25 Guaraná, vai perder a Bolívia também? Ia ficar o Uruguai sozinho na porra do grupo. Aí não ia dar. Então a FIFA resolveu pagar o Guaraná. Esse grupo ia ser bom, hein? Turquia, Escócia, Uruguai e Bolívia. Sobrou só o Uruguai, a Bolívia voltou. E virou um confronto direto o grupo. Quem ganhasse entre Bolívia e Uruguai estava na próxima fase. Parece que deu Uruguai, viu, Paulão? Estádio Independência, 2 de julho de 1950, estreia das seleções e, pela desistência dos outros times do grupo, já valia vaga ou eliminação. Claro, um grupo só com 2 vira um mata. Uruguai com a camisa celeste, Bolívia de camisa branca, calção e meiões escuros, pretos. Já aos 14, 1-0 Uruguai. Aos 18, 2-0. No fim virou 4, acabou 8. A seleção boliviana tomou mais um chocolate, 8-0 para o Uruguai, em cima da Bolívia, na estreia das seleções aqui na Copa de 50. Com um caso curioso, em 94, o Schiaffino, já muito velho, confessou que não marcou 5 gols naquela partida, como sempre colocaram nas enciclopédias. Sempre foi marcado que o Schiaffino tinha feito 5 gols nos 8-0 em cima da Bolívia. Pediu à FIFA que corrigisse a falha e, no fim das contas, ele marcou 2, não 5. O outro atacante do Uruguai, o Oscar Miguez, marcou os 3 gols indevidamente anotados ao Schiaffino. Morreu em 2006 o Miguez, então deu tempo dele ver os seus gols atribuídos. O cara faz 3 gols na estreia na Copa, e aí o Neto compra o livro e não tem nenhum. E como é que o cara prova, né? Passou por mentiroso e ficou quieto, né? Ele teve 50 anos aí pra falar pra gente, peraí pessoal, eu marquei 3. A Bolívia, Gutierrez, Archa, Bustamante Nava, Ferrell, Greco, Valência, Algaranás, Caparelli, Gutierrez de novo, outro, né? O Benigno Gutierrez, o Benjamin Maldonado e o Victor Ugarte. Maspoli, González, Terreira, Juan Carlos González e Vitor Andrade, Obdúlio Varela, capitão do time, Didia, Miguez, Pérez, Schiaffino e Ernesto Vidal. 8-0 para o Uruguai. Jogando no Independência, o estádio até hoje vivíssimo, novo, mas vivíssimo, com o mesmo nome, lá em BH. E assim começava a saga do Uruguai rumo ao Maracanazo. Começou com um 8-0. Próxima sapatada, Paulo Júnior. Copa de 1954. A gente vai passar rápido por essa história, inclusive porque a grande história já foi contada numa outra edição do nosso programa, no Meu Time de Botão Especial das Coreias. A gente contou a participação das Coreias do Sul e do Norte em Copas. Em 54, a Coreia do Norte tomou 9-0 na cabeça no Mundial, aliás, cheio de resultados malucos. Teve o famoso 8-3 da Hungria para cima da Alemanha, e teve também 4-4, 7-0, 7-5, uma fase... uns vão chamar de artilheira, outros de irresponsável do futebol. Ninguém estava muito nem aí. A Escócia de 54, porém,
tinha uma crença tipicamente britânica de que chegariam para moralizar o futebol e mostrar força. O negócio com a Escócia ia ser diferente. A Inglaterra já estava sofrendo porque não conseguiu medir força com a Hungria no caminho para a Copa, perdeu feio em um Wembley, num famoso jogo. Eles juravam que seria impossível perder um Wembley para uma seleção de fora. A Hungria foi lá e venceu. A Escócia pegava essa carona com os ingleses, esperando fazer uma boa Copa do Mundo. A carona da empáfia, né? Pois é. E a FIFA patrocinava essa empáfia porque tinha razões políticas para querer os britânicos por perto, né? Os britânicos inventores do jogo, donos ali da International Board. Era importante para a FIFA que os países britânicos estivessem felizes com a condução da FIFA e do futebol. Para premiar o fato de que finalmente todas as seleções britânicas toparam jogar uma Copa, partidas eliminatórias, a FIFA resolveu fazer um grupo com os 4 britânicos nas eliminatórias, colocar os 4 no mesmo grupo e, ao invés de dar uma vaga, como acontecia em todos os outros grupos, deu 2. Para que, né, um carinho ali para os britânicos. E foi isso que fez com que a Escócia jogasse a Copa do Mundo, porque a Escócia ficou em segundo, ficou atrás da Inglaterra, naturalmente, mas se classificou por causa desse agradão. Classificada para um show de horror, viu, Paulo Júnior? Porque dos 22 convocados, só 13 estavam em Zurique no dia da estreia contra a Áustria. Parece jogo de manhã na várzea, né? Se chega 13, você já comemora. Isso porque a direção da seleção da Escócia concluiu na hora de viajar que estava caro. Ia ficar pesado levar os 22. Então saiu cortou 9 jogadores. Ó, a gente vai pra Copa, vocês estão na lista, mas se quiser vai do bolso. Não vamos pagar essa viagem não. E, portanto, a Escócia viajou já desfalcada. O Andy Betty, o treinador, ficou possuído pelo demônio, não tinha nenhuma condição de fazer um bom trabalho, estava tudo cagado para essa Copa do Mundo, para os lados da Escócia. Com a derrota por 1-0 para a Áustria, no que é considerado o pior jogo daquela Copa, o técnico, querendo preservar sua imagem, preservar sua dignidade, pediu demissão. A primeira demissão das Copas do Mundo, ou seja, a maldita da seleção vai para a Copa, estreia em Zurique, toda cagada, perde de 1-0 para a Áustria e o treinador já fala, tô fora, nem fico pro segundo jogo. É um baita de um cenário de goleada, né? Vem merda por aí, tava na cara. E dessa forma, dito e feito, a Escócia, que chegou a Basileia para enfrentar o Uruguai, não tinha o menor astral, o menor clima para jogar um jogo de futebol. 5 dos 7 gols da partida, o Uruguai ganhou por 7-0, aconteceram no segundo tempo. O primeiro tempo, então, foi até digno, foi um 2-0 segurando ali. E a seleção escocesa foi treinada por quem sobrou. O pessoal ali que era do corpo técnico do Mr. Andy, que foi... que pediu demissão, ficaram ali, todo mundo falando ao mesmo tempo, não tinha um técnico formal, inclusive na súmula continua o técnico anterior, mas a verdade é que a Escócia, sem nenhum tipo de rumo fora de campo, dentro de campo, não conseguiu arrumar nada. O jogo foi 7-0 para a Escócia, 7-0 para o Uruguai, e a Escócia deu adeus ao Mundial. Quer cantar a escalação, Paulo Júnior? Cantar Escócia 1, Martin 2, Cunningham 3, John Ard 5, Doherty 6, Davidson 7, Cowie 8, John Mackenzie 10, Alan Brown 11, Mochan 12, Fernie e 13, Ormond. O Uruguai com 1, Maspoli 2, Santa Maria 3, Martinez 4, Rodrigues Andrade 5, Obdúlio Varela 7, Júlio Abadi 9, Oscar Miguez, o homem dos gols 10, Juan Schiaffino 11, Carlos Borges 17, Luiz Cruz e 19, Javier Ambrois. Que chapuletada, hein? 7-0 pro Uruguai na Copa de 54. O Carlos Borges fez 3, o Miguez fez 2 e o Abadi
fez outros 2. Chegamos em 74, 20 anos adiante, para falar de uma Copa do Mundo já com expansão de seleções classificadas, junto de uma distribuição mais mundial das vagas. Já tinha seleções de lugares mais espalhados e já dava a chance de países menos tradicionais chegarem até a Copa do Mundo. Foi o caso do Haiti, cuja grande história de glória aconteceu em dezembro de 73, em Porto Príncipe, cidade que sediou o hexagonal que dava vaga para a Copa do Mundo. Jogando em casa, o Haiti foi forte, ganhou as 4 primeiras partidas e já jogaram contra o México na rodada final, classificados. Claro que o fator casa foi fundamental e o povo de um dos países mais pobres do mundo se sentiu naquele momento como poucas vezes se viu alguma seleção na história das Copas. O Haiti, quem diria, estava na Copa de 74. Existem relatos tanto de jogadores quanto de dirigentes falando que nunca tinham visto na vida tamanha euforia no país. Muita festa, muita alegria, mas azar demais na conta do Haiti, que caiu no grupo D, um grupo que tinha só Itália, Argentina e Polônia, que não era qualquer Polônia, era a melhor Polônia que já se viu. Então, Itália, Argentina e Polônia não dava nem para pensar em nada, não dava para sonhar. Ou será que dava? Interrogação, diria Roberto Avalone, porque na estreia da Copa do Mundo o Haiti pregou uma peça. A Itália achou que ia ganhar quando quisesse, que o jogo ia ser um treino de luxo, e jogou meio de má vontade, acreditando demais na diferença de forças. E aconteceu que o primeiro tempo acabou zerado e o Haiti, no comecinho do segundo tempo, abriu o placar. Um gol de Sanon aos 2 minutos. Por 6 minutos, do segundo até o nono, até o oitavo, o Haiti esteve sim ganhando da Itália. E demorou 67 minutos para que a Itália pegasse, tomasse a frente do placar. Foi o que aconteceu, o jogo acabou 3-1, a Itália lutou até os 20 e poucos aí do segundo tempo para finalmente ficar na frente. De quebra, o gol haitiano entrou para a história por romper com o recorde que o Dino Zoff sustentava. Já durava 12 jogos pela seleção italiana, ao todo foram 1.143 minutos sem tomar um único gol. Quando tomou dos haitianos. O jogo 3-1, festa nos vestiários haitianos, mesmo com a derrota. O desempenho foi mais do que alvissareiro para as pretensões dos vermelhos. Os recordes estão aí para serem quebrados, né? Já diria Cafu em Vegas. Em toda gradinha antes da Copa. Aí vem a paulada para a melhor seleção da Polônia na história. Em Munique, 7-0, arquitetado pelo técnico polonês, o Kazimierz Gorski, que exigiu do time uma goleada exemplar. Falou, vão pra cima, porque na hora da verdade, na terceira rodada, o saldo de gols vai fazer diferença. Deu muito certo a estratégia avassaladora da Polônia. O Haiti, que teve o zagueiro Joseph pego no antidoping na primeira partida, não conseguiu fazer nada, como também não fariam diante da Argentina. O jogo final do Haiti foi um 4-1, que podia estar nesse programa, podia ter sido um 7 também. A seleção desmoronou depois do segundo jogo. O Haiti vivia sob um regime sangrento do ditador Papadoc, um ditador desses que gosta de futebol, ou pelo menos de usar o futebol a seu favor. Ele morreu em 71, na verdade, mas deixou um legado ali futebolístico importante, não um legado futebolístico, né? Deixou um rastro de interesse em usar o futebol para o seu filho. Quem assumiu o país quando ele morreu foi o filho do Papadoc, que ficou conhecido como Bebê Doc, porque ele tinha 19 anos apenas. Imagina, um ditador de 19 anos num país como o Haiti. Você junta as duas piores coisas da história da humanidade, né? Os ditadores e os adolescentes. Não tem como dar coisa boa isso daí, né? Meu Deus do céu. O Bebê Doc, ele fez a fita dele apoiado no sucesso daquela seleção. Ai, caceta, viu? Aquela seleção era criticada
por anos, ela foi criticada depois da Copa de 74 no Haiti, porque muitos dos jogadores eram abertamente próximos à família Doc, né? Doc porque o Papa Doc era um doutor, era um médico, né? E, enfim, os jogadores não tinham vergonha de falar que gostavam do ditador, eram simpáticos aos homens da ditadura, ao invés de, como boa parte do povo queria, eles fossem rebeldes. O Bebê Doc ampliou o estádio da capital, levou as eliminatórias para serem jogadas nesse estádio ampliado, em um grupo único, mimava os atletas da seleção, dava dinheiro, enfim. O futebol do Haiti estava bastante ligado, infelizmente, ao governo ou desgoverno de Bebê Doc. E você disse que mimava os atletas da seleção, mas naquelas, né? O 7-0 é explicado também por um cenário de terror, né? O jogador pego no doping, por exemplo, o Joseph, foi retirado da concentração, que na verdade era uma zona patrocinada ali pelo rei Bebê Doc, após o jogo da estreia, com uma violência inacreditável, guardas haitianos arrastando o jogador na frente de todos os colegas de time. Ele foi levado para o Haiti e o burburinho falava de que ele seria morto. Ele acabou torturado, mas os atletas receberam a informação, antes de pegarem a Polônia, de que o amigo deles estava vivo, como se fosse uma notícia boa, né? Como se fosse, olha, pegamos o cara, mas fica tranquilo que ele está vivo. É claro que eles fizeram abusos dos mais piores possíveis com o tal do Joseph. Da campanha fica na memória o carnaval, né, daqueles 20 dias de eliminatórias em Porto Príncipe, eliminatórias sediadas, como a gente já contou, no Haiti, e a seleção se classificando com direito à classificação por antecedência, até chegar à Copa do Mundo e ter esse desempenho nada legal. Ficha técnica de Haiti e Polônia? Ficha técnica. Horrível, viu, Bebê Doc? O senhor é um ditador horrível. O Haiti que jogou contra a Polônia. Não tinha como não ser menos de 7 um jogo. Como é que a seleção chega nesse astral para uma partida de Copa do Mundo? Francilion era o goleiro. Auguste, André, Bayoni e Nazari. Vorbé, Desir e Antoine. François, Saint-Ville e Sanon. Esse era o time do Haiti. A Polônia de Tomaszewski, Zimanowski, Gordon, Zmuda, Musial, Dejnał, capitão, Kasperzak, Mazik, Lato, Zarmak e Gadosha. Esse é o time polonês que meteu 7-0, o grande time de Lato. Muito bom jogador o Lato, pelo que consta. Artilheiro da Copa. Carequinha, confere? né? Carequinha. Pois é. Bom, na Copa de 74, além dessa história horrível com a seleção haitiana, teve também a história do Zaire, que recentemente foi citado, inclusive, no Ponteiro Esquerdo, da qual o Paulo Júnior é editor, né, Paulo? Isso. Acabamos que a gente não colocou muito no roteiro, porque já está muito sangrento, né? A Copa de 74, mas vamos dar uma pincelada aí, porque o Zaire também tomou uma goleada histórica, com contornos políticos bem dramáticos. Se você procurar no medium.com, Ponteiro Esquerdo, o texto é do Igor Costoli. A história também tem a ver com um momento de ditadura, né? O líder, na época, lá do Zaire, apostando no esporte, nessa ideia de vender a identidade do país por meio do esporte, e acabou não dando muito certo. O líder era o Mobutu. Ele assumiu o poder com um golpe em 65 anos antes, então, da Copa, e pegou esse momento de bom futebol no Zaire. O time Englebert, que depois ia virar o Mazembe conhecido aí, que jogou o Mundial de Clubes outro dia, foi bicampeão da Liga dos Campeões da África em 67 e 68. O Zaire conseguiu montar uma boa seleção e chegou até essa Copa do Mundo. Chegando lá na Copa do Mundo, não foi mal no primeiro jogo. 2-0 para a Escócia. O pessoal considerou que foi tudo bem. Um time estreando, a Escócia uma seleção já mais tradicional. Beleza, acharam tranquilo o time perder por 2-0, jogando até que legal. E aí, os jogadores acabaram incomodados pelo fato de grande parte dos ministros, dos membros do Exército, estarem lá na viagem, acabaram se sentindo meio roubados, assim, meio passados para trás, com aquela delegação torrando uma grana e pesando lá nos bastidores. O Mobutu, o ditador,
tinha todo esse desejo de grandeza, né? Tinha prometido carros, o Zaire fez um enorme festival de música naquele ano, sediou a histórica luta de Muhammad Ali e George Foreman, enfim, era a ideia do Mobutu colocar o Zaire na moda, na rota do mundo, deixar o país bastante conhecido e apostando, claro, no sucesso da seleção de futebol. Os atletas do Zaire não tinham muito como se pronunciar sobre isso, eles estavam incomodados, eles queriam saber da grana, do direito à premiação, coisa e tal. E, no fim das contas, diz a história que eles até pensaram em abandonar a Copa do Mundo, depois o próprio time acabou convencido de jogar, algumas fontes dizem que a própria FIFA, a própria organização do Mundial, teria colocado uma grana para os jogadores seguirem na Copa. Enfim, estava nesse clima para o segundo jogo contra a Iugoslávia. O técnico do time do Zaire era um iugoslavo, era o Blagoje Vidinic. Ele acabou proibido de dar entrevista, colocaram um representante do governo. Tava um caos e, obviamente, não deu nada certo, né? O time da Iugoslávia não era muito melhor que o da Escócia, era mais ou menos do mesmo nível, e meteu 9-0 no Zaire, né? Nesse clima de meio boicote, não sabe se o treinador estava a fim de seguir ou não, se os jogadores estavam unidos pela causa ou não. O ministro dos esportes teria exigido umas mudanças no time, enfim, tempos péssimos para a seleção do Zaire, que levou esse 9-0 da Iugoslávia antes de enfrentar o Brasil, num jogo em que a informação para eles foi a seguinte: pode perder no máximo de 3. Perdendo até 3 vai para casa. Se não perder, o bicho vai pegar. No fim foi 3-0, exatos 3 gols do Brasil, para o Brasil seguir e para o Zaire ir embora com a derrota que podia. Um drama que quem assistiu o jogo ao vivo em 74 não fazia ideia aqui no Brasil, né? Que a seleção do Zaire estava com essa, não vou falar literalmente, mas com essa arma na cabeça, ainda que não desse para ver ou que viesse a ser apontada depois. Foi realmente uma história muito dramática a do Zaire e também a do Haiti na Copa de 74. Sobre goleada, né, Paulo, dando sequência aqui, uma menção honrosa à Copa de 78, Argentina 6, Peru 0. Não, por um gol, não entra aqui na história, mas é talvez das goleadas, das tamancadas, a mais icônica da história das Copas, inclusive pela falta de credibilidade que alguns depositam a esse jogo. Foi um jogo que a Argentina precisava de 4 gols, fez 6 e até hoje há quem desconfie de que o Peru foi para a gaveta. Desconfia ainda? Tem quem desconfie. Tem quem desconfie. Gostei da palavra. Agora eu quero ver se você mata quem que é esse sujeito aqui. Ricardo Cabreira Martínez, talvez o maior nome da música salvadorenha, um cantador e bolero aí de priscas eras de um país que chegou em uma Copa do Mundo e era melhor não ter chegado, talvez. Vamos falar de El Salvador, 1982, a maior goleada da história das Copas. Foi El Salvador quem tomou, sim senhores, e o país já estava não de hoje, não de agora, em guerra, né? Já estava um clima caótico há algum tempo no país salvadorenho. Então, o time viajou já sem muita cabeça para ter voos altos, futebolisticamente falando, no país que um dia colonizou aquela região, a Espanha. O grupo tinha Hungria, Bélgica e Argentina, grupo complicado. Sem mais detalhes de guerra aqui, porque o programa já sangrou bastante com histórias do tipo, e aliás, né, contar essas histórias de times que tomaram goleadas, de certa forma, explica as ditas cujas, né, explica as goleadas.
vamos em frente com bola e campo e com diretores, com cartolas muito atrapalhados em El Salvador, que fez mais ou menos como os escoceses. Eram 22 atletas, mas eles levaram 20. O motivo? 2 jogadores a menos? Claro, significava 2 cartolas a mais. E era uma seleção muito cheia, era um exército de cartolas e políticos e pessoas palhaços, né, de toda sorte, que já que o país estava um caos e no país não dava muito para você livrar a tua cara, numa Copa do Mundo você aparece lá sorrindo num campo de futebol, é claro que você limpa um pouco da sua barra, aparece bonitão na televisão, nos jornais, tudo mais, e era nisso que muitos políticos apostavam em El Salvador. Por isso a viagem dessa seleção para a Copa do Mundo foi, na verdade, um grande comício internacional. Gilberto Quinteiros e Miguel Gonzalez foram os 2 atletas cortados para as vagas administrativas, digamos. Os jogadores convocados fizeram então eles mesmos uma vaquinha para que seus amigos pudessem viajar e acompanhar, viver a Copa junto com eles. Solidariedade incrível, né? Que resolveu em parte o problema. Os 2 cortados para dar lugar a dirigentes, a políticos, ficaram lá com o grupo, mas no fim das contas não estavam inscritos na Copa. Os diretores da seleção de El Salvador mostraram-se, portanto, duplamente canalhas, né? Eles não se deram nem o trabalho de colocar os caras na lista oficial da Copa, ou dá até para chamar uma atitude canalha de forma tripla, já que os atletas alegam que alguns dos que viam no hotel da seleção sequer iam aos jogos, ou seja, cortaram os caras da Copa, os caras conseguiram ir. Chegaram lá, não estavam inscritos, e quem foi no lugar deles nem ia no jogo. Tava cagando por lá. É brincadeira a participação de El Salvador. E não para por aí, porque El Salvador foi a última seleção a chegar em solo espanhol, porque fez uma viagem surreal de 2 dias, de avião, de barco, de jangada. Foi um inferno, com escalas meio sem sentido, que pareciam mesmo escalas de cunho apenas turístico e não logístico, coisa dos diretores de El Salvador, que por sinal sumiram com as 25 bolas tango que a FIFA deu para a seleção. A FIFA falou, vai jogar a Copa? 25 bolas para vocês treinarem. Sumiram as bolas, os jogadores de El Salvador tiveram que jogar com poucas bolas emprestadas, descolam uma aqui, pegam uma aqui, sobrou essa, treinavam com escassez de bolas. Mais do que isso, o técnico da seleção queria ver ao vivo, antes da Copa, os seus adversários em amistosos. Nada mais justo, mas a diretoria da seleção de El Salvador não lhe permitiu, não pagou passagens para isso, e então ele ficou só no achismo, só na leitura da placar ali para saber como jogava fulano, beltrano e ciclano. Só podia mesmo dar em 10-1, um resultado pesadíssimo no jogo de estreia. Hungria 10, El Salvador 1, um jogo que aos 19 do segundo tempo, quando o jogador de El Salvador, Luiz Pelé Zapata, devia ser bom de bola, né? Não se coloca apelido Pelé em ninguém. O Pelé Zapata marcou o gol salvadorenho, o jogo estava 5-0, ele fez o 5-1 e comemorou como se fosse gol do título, de 1-0 de vitória. E foi uma das imagens engraçadas, porque mostrou o tamanho ali que tinha El Salvador no certame. Os próprios companheiros do time ficaram meio constrangidos com tamanha alegria, alguns deles. Outros embarcaram, comemoraram juntos, mas depois daquele gol, faltavam mais quase 30 minutos de jogo, entraram mais 5 bolas na meta salvadorenha. E dizem que por causa da comemoração, né? O cara tá feliz, vamos pra cima. Reunião no dia seguinte, reunião muito quente, colocou roupa suja para lavar no ambiente salvadorenho. Era preciso fazer mais 2 partidas e esperava-se que 2 partidas dignas para terminar a Copa do Mundo. E fizeram. Bélgica 1-0, Argentina de Maradona, meio em marcha lenta, meio devagar, 2-0. Aquele time tinha, afinal, o maior jogador salvadorenho da história, o Mágico Gonzalez, uma figura sui generis, meio gênio, meio boêmio, dorminhoco, cheio de mania, um cara esquisitão ou boa praça, depende do seu humor no dia. O Mágico Gonzalez ficou na Espanha depois da Copa, passou a jogar no Cádiz, onde é ídolo até hoje e de onde nunca saiu
para jogar em clubes maiores, ainda que tenham chegado convites para a transferência do Márcio Gonzalez. Jogou um período curto no Valladolid, é verdade, mas sair do Cádiz para jogar no Real, por exemplo, nunca. Ele foi um jogador de time pequeno, digamos, com muito orgulho. E quando você fala dorminhoco, não é futebolês, não, né? Ah, não. Ele era uma meio doença, assim. Ele viciado em dormir, né? Ele dormia igual um maluco mesmo. Dormia o tempo que desse para dormir. Muitas vezes chegou atrasado ou não chegou em treinos porque dormia. É claro que a vida boêmia ajuda as pessoas a terem um sono pesado. O Pelé dormia no intervalo, dizem, né? É mentira, né? Dizem que o Piquet também dormia antes de correr. É mentira também, né? Tá louco? Pelé vai ficar dormindo no intervalo? É bom o vídeo do Piquet falando, né? O Galvão Bueno ficava me vendo lá, falava lá, Piquet tá concentrado. Eu não tava concentrado, eu tava dormindo, pô, a noite foi longa. Já fizemos, né? Do Piquet fizemos. Fizemos o meu time de botão do tricampeonato do Piquet. Fizemos. Tá no arquivo da Central 3. Você procura em central3.com.br. Assim como essas duas outras goleadas citadas aqui, né? Exato. Já estão nos anais. Portugal 7, Coreia do Norte 0. Tá no programa da Coreia. Esse eu quero ver se lembrar. Alemanha 8, Arábia Saudita 0. Tá no do Klose. No do Miroslav Klose. Foi bem. O jogo que apresentou Klose ao mundo, né? Foi. Pra mim, sem dúvida nenhuma. Pra mim também. E você sabe, né? Você já sabe a resposta. Os 3 únicos jogadores que fizeram golaço de cabeça na história do futebol. Oséias. Klose. E o terceiro é Batata. Dadá. Não, o cara fez um gol de cabeça de costas numa Copa do Mundo. Borghetti. Esse fazia golaço de cabeça. Dá pra pôr o Van Persie também, vai? Dá. Que eu já tô meio chato já em 2014, né? Já não caí muito na coisa do Persie. Mas é bom, o gol do Van Persie é bonito. Mas você falou o Dadá também fazia golaço de cabeça. Foram muitas traulitadas e a gente percebe contando essas histórias que quase nenhuma delas é sem explicação fora de campo. Todas têm alguma coisa muito mal feita por trás. Seja uma guerra civil, seja uma direção completamente aloprada, seja um problema interno qualquer, mas, sobretudo, grandes goleadas passam também por desnível técnico. A Copa do Mundo tem muito disso. A tendência é que aumentem o número de seleções nas Copas. E com isso a gente vai ter, espero, mais goleada. Não que eu espero, eu preferia uma Copa menor, mais enxuta, com menos vagas. Mas é, de certa forma, a tendência também daqui pra frente, já que... Se bem que hoje em dia não tem mais bobo no futebol, né, Paulo? Não tem mais bobo. Então, engasguei até. Agora... Não citamos por que não tem o 7-1, né? Não, eu não pus o 7-1 porque é 6 de diferença. Ah, porque é 6 de diferença. Tem razão. Viva Oscar, hein? Pois é. Salvou a nossa seleção, o Canarinho, nosso orgulho de estar nesse vexame aqui. Pois é, estaríamos falando nesse momento de Oscar Bernard. Olhe no espelho, amigo Central 3, e fale. Bernard, Oscar e Hulk. Foi assim que jogamos na semifinal da Copa do Mundo. Esperamos 800 anos, derrubamos as porcarias dos estádios, fizemos todos os estádios chamar Arena e fomos com essa meia cancha aí. Valeu. Valeu, Paulo Júnior. Até semana que vem. Semana que vem estamos aqui de volta.